Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, programa de debates que sempre vai ao ar a partir das 22 horas e 30 minutos, logo após o Dois Toques e o jornal da RDC TV. No programa, nós vamos debater hoje a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O tema é fervilhante, principalmente em virtude dos acontecimentos mais recentes. Esta Lei Geral de Dados, que vai entrar em vigor, ela estabelece diretrizes novas em relação à privacidade na web. E ela se alinha com regulamentações estrangeiras. Ela foi publicada no dia 14 de agosto do ano passado, se eu não me engano, acho que foi, né? Foi ano passado. Isso. E ela, depois de um período de vacatio legis, que é o período em que a lei ela fica aguardando a adaptação a ela agora vai entrar em vigor. E ela tem no seu escopo a ideia de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, estabelecendo regramentos sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, é um assunto que diz respeito a todos nós que somos internautas, né? Todos nós somos pagadores de impostos e todos nós somos internautas. Pois bem, essa semana começou com o vazamento de dados sigilosos de celulares de integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Os procuradores e também o atual ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. 3 matérias foram publicadas pelo site The Intercept, que reproduziu conversas que seriam do Sérgio Moro com os procuradores e que demonstrariam o Sérgio Moro ali numa posição de assistente da acusação, o que obviamente não é compatível com o papel de juiz. Mas há um outro debate aqui, que é o fato de celulares de autoridades terem sido invadidos. É algo absolutamente grave. O Ministério Público hoje, aliás, divulgou uma nota a respeito. Disse o seguinte: a divulgação de supostos diálogos obtidos por meio absolutamente ilícito, agravada por esse contexto de sequestro de contas virtuais, torna impossível aferir se houve adições, alterações, acréscimos ou supressões do material alegadamente obtido. Além disso, diálogos inteiros podem ter sido forjados pelo hacker ao se passar por autoridades e seus interlocutores. Uma informação conseguida por um hackeamento traz consigo dúvidas inafastáveis quanto à sua autenticidade, o que inevitavelmente também dará vazão à divulgação de fake news. Após a divulgação do primeiro comunicado da Força Tarefa na noite do último domingo, também há notícia de ataques a jornalistas, a integrantes do Poder Executivo e do Poder Judiciário e a conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Os relatos dos fatos foram incluídos nas investigações em curso e a Força Tarefa, em virtude da continuidade dos ataques, redobrou as cautelas de segurança. Aliás, sobre esta informação relativa ao Conselho Nacional do Ministério Público, vejam só que coisa extraordinária. O hacker invadiu o grupo do aplicativo no Telegram, formado pelos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, e publicou mensagens através da conta do Marcelo Witzel, que é da Procuradoria Militar. E ele escreveu o seguinte, vejam vocês: hacker aqui, adiantando alguns assuntos que vocês terão que lidar na semana. Nada contra vocês que estão aqui, mas ninguém melhor que eu para ter acesso a tudo, né? Então vejam só que audaz o criminoso. Além de tudo, dando recadinhos dentro do grupo do Telegram do Conselho Nacional do Ministério Público. É óbvio que este fato é um crime gravíssimo, que não se insere como coadjuvante de tudo isso que está se falando até aqui sobre essas informações que foram obtidas pelo The Intercept. Constituem fato grave, porque, repito, se tratam de autoridades. E se autoridades estão submetidas a esta insegurança, o que dirá do cidadão comum? Essa é uma reflexão que faço na abertura desse programa. E eu introduzo os meus convidados, que são o consultor em segurança da informação
André André Mazeron. Errei de novo. André Mazeron, né? A sócia do MSP Advogados, responsável pela área de compliance e certificada como Data Protection Officer, DPO pela Access Pro ARS, Flávia Coelho. O sócio da Gomes Barcelos Advocacia, especialista em Direito Digital, Luiz Carlos Gomes. E o professor, gestor da Segurança da Informação, gerente de privacidade da IT2S Group e consultor em Segurança e Privacidade, Paulo Oliveira, com a divulgação de uma mensagem relativa também a esse episódio do The Intercept. Eu vou pedir para que a produção coloque a imagem no ar enquanto eu leio o diálogo que foi divulgado hoje, né? 3 postagens do Deltan Dallagnol no grupo com o Sérgio Moro. Ele disse o seguinte: caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Que é a risadinha. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Mais uma mensagem do Deltan, em especial no novo governo. Então o Moro responde: excelente, in Fux we trust. Que aliás se tornou mensagem trending topic no Twitter. E depois o Deltan responde como bom internauta, kkkk. Eu vou fazer a pergunta aqui para os integrantes da mesa. 3 dessas 5 mensagens foram postadas exatamente na mesma hora pelo Deltan. E elas se referem ao Moro, que está no grupo. Muitos internautas na web desconfiaram da veracidade do diálogo, porque a primeira mensagem foi publicada às 13 horas, 4 minutos e 13 segundos. A segunda mensagem, que é bem grande, foi às 13 horas, 4 minutos e 13 segundos. E a terceira mensagem, às 13 horas, 4 minutos e 13 segundos. Senhores, é um caso de adulteração ou alguma explicação para isso que nós vimos aqui nessas mensagens? Começo pelo André Mazeron. Agora acertei. Desculpa, boa noite. Desculpa, realmente, às vezes a gente se embaralha com os nomes. Tranquilo. Perdão. Boa noite. Boa noite. As duas hipóteses são possíveis, né? Tanto adulteração quanto uma explicação plausível. Uma explicação plausível, por exemplo, seja que essas mensagens, na verdade, ele tenha escrito em algum outro grupo para uma outra pessoa e tenha encaminhado essa mensagem nessa troca de conversa com o Moro. Por isso que toda essa mensagem, que são 3 linhas de texto ali, aparece em 1 segundo. Obviamente ninguém digita com essa velocidade. Essa é uma possível explicação. Seria o Usain Bolton do WhatsApp, né? Do Telegram, aliás. Então, mas, obviamente, quando a gente fala de informações roubadas por um hacker e divulgadas aí, no caso pelo Intercept, a gente não tem qualquer garantia de que essas conversas não foram adulteradas no meio do caminho. Né? Então, na sua avaliação, a nota do Ministério Público, ela faz sentido? Ela faz sentido. Mas a adulteração é possível, a gente tem evidências de que o hacker, inclusive, chegou a trocar mensagens, enviar mensagens em nome de algumas das pessoas integrantes do grupo, que inclusive gerou a suspeita pelos outros integrantes de olha, está um pouco diferente o que ele está falando. Agora, se todas as mensagens que foram divulgadas foram alteradas, se tem mensagem legítima no meio, isso realmente não dá para saber, isso é a perícia que vai indicar. E a divulgação do conteúdo dessas mensagens, porque isso aqui é uma transcrição. Não é um print da conversa que foi mantida entre o juiz e os procuradores. O print pode ser verificado e constatada a sua veracidade ou a sua falsificação? O print é uma imagem também pode ser editada, ele por si só não assegura nada. É direto a perícia no aparelho ou em um dos aparelhos que fazem parte do grupo que poderia assegurar a veracidade ou não das mensagens. Muito bem. Flávia, boa noite. Bem-vinda. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse contexto de segurança de dados aí, partindo, obviamente, do caso em voga. Bom, tendo em vista aí todos esses comentários até do Mazeron, eu concordo com ele, eu acho muito
primário a gente dizer que, de fato, foram mensagens falsificadas, né, essas últimas mensagens que foram trazidas aí à tona. Podem ter sido encaminhadas, como o André comentou, ou podem ter sido adulteradas. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar na linha de deixar a perícia fazer o seu trabalho, né, e avaliar se de fato foi alguma coisa forjada, né, com algum cunho político adicional, né. Muito bem. Luiz Carlos Gomes, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos telespectadores da RDC. Eu acho que muito na linha do que os outros dois convidados já falaram, realmente é um pouco precipitado tomar conclusões sem que seja feito um trabalho de perícia, mas acho que cabe destacar também, ou pelo menos refletir, que se de fato foram forjados esses diálogos, o porquê, né, que nas primeiras comunicações oficiais nada foi levantado a respeito desse aspecto. Então acho que por um lado, sim, existe essa possibilidade, mas apegar essa convicção apenas ao fato de ser 3 mensagens grandes do mesmo horário, acho que seria até um pouco de falta de cuidado se de fato adulteradas, né, que causaria essa discussão. O rebuliço nas redes sociais era enorme, por isso que eu resolvi trazer a discussão para cá, já que temos 4 especialistas na área, né? Agora, já diziam nas redes sociais que, né, isso daí poderia ser fruto de adulteração. Paulo, sua avaliação. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores e aos demais membros. O que me surpreende, né, pegando esse cenário aí de uma maneira mais macro, é justamente a falta de preparo deste governo e dos outros passados em relação à proteção ao cuidado, né, com o trânsito de informações, com os equipamentos. Né? Isso nos surpreende e cada vez mais vem tomando forma esse tipo de situação. Né? Até algum tempo atrás a gente tinha um ou outro incidente, mas a gente não tinha esse volume. Né? E esse assunto está em voga, né, em todo o cenário nacional, por N motivos que a gente vai citar aqui, mas ano após ano, gestão após gestão, o nosso governo continua sofrendo com esse tipo de situação. E há meios, há mecanismos para que isso não ocorra. Eu gostaria de perguntar para vocês se é possível tomar algum tipo de precaução para que uma situação como essas não aconteça. Olha, eu acredito que sim. Os integrantes da Lava Jato, já que é o caso que nós estamos analisando inicialmente, eles podiam ter escapado desse vazamento? É possível? É possível estar protegido de um hacker? Porque inevitavelmente, né, independente da conversa ser verdadeira ou não, o fato é que os celulares foram invadidos. Isso é um fato consumado. Poderia ter se evitado uma situação dessas? O risco, eu entendo que ele vai sempre existir, por mais que, né, a Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor a partir de agosto e cada vez mais venha se discutindo a questão da proteção de dados, inclusive como um projeto aí de emenda à Constituição para que seja um direito constitucional. Mas o fato é que cada vez mais os organismos, né, as empresas, o governo, eles vão ter que ter processos muito bem estabelecidos em termos de segurança. Né? Então, em termos de treinamento de profissionais, do que precisa ser tratado de forma mais confidencial, né? O que existe risco? Será que o Telegram era um aplicativo seguro para se utilizar de conversas num nível de importância de assunto que estava sendo discutido? Será que de fato esse era o melhor local para se discutir esse tipo de informação, né? Então acho que também fica esse recado, né, das empresas e do governo, enfim, de todas as instituições terem essa cautela, né, de utilizar talvez aplicativos ou programas, softwares que sejam de fato mais seguros, né? E isso precisa ter um olhar interno para reavaliar se, de fato, todos os processos de segurança da informação estão sendo seguidos internamente. Mazzaron. A gente não sabe como os hackers tiveram acesso a essas conversas. Existem, talvez, 2 grandes hipóteses, né? Uma via engenharia social e a outra via uma técnica conhecida como SIM swap. Você perguntou se haveria algo que eles pudessem ter feito para evitar que isso aconteça. Quando a gente fala de engenharia social, sim, há coisas que ações que a gente poderia tomar, a gente pode explorar, vamos ter tempo para conversar sobre isso hoje.
Quando a gente fala da técnica de SIM swap, não, isso é algo independente do usuário, isso acontece sem qualquer interação com o usuário. O que é o SIM swap? Isso. Entrar em contato com a operadora e daí eu ligo para a tua operadora, por exemplo, e digo, olha, eu sou o Guilherme, eu perdi meu celular, mas eu já comprei outro chip, por favor, transfira o meu número para esse novo aparelho. Não, mas as operadoras aceitam isso? Quer dizer, eu posso ligar em nome de qualquer pessoa e deu? Pô. Essa é uma boa pergunta. Meu Deus do céu! Então... Esse é o X da questão. Em tese, elas deveriam exigir uma devida comprovação de que a pessoa que está lá fazendo esse contato com o operador é mesmo o Guilherme, no caso, né? Entretanto, já aconteceram casos aqui no Brasil onde tem funcionários de operadora que são integrantes das quadrilhas de sequestro do celular, e daí essas pessoas, como têm acesso interno aos sistemas, elas contornam todos os processos e mecanismos de segurança, e elas, com acesso direto aos sistemas da operadora, fazem de forma ilícita essa transferência da tua linha para um outro chip. E daí o sintoma para o usuário é que o equipamento dele para de funcionar, você não consegue mais fazer ou receber ligações, perde o acesso à internet e tudo. Aí quanto mais rápido a pessoa perceber e entrar em contato com essa operadora para esclarecer por que sua linha de celular não está funcionando, menor vai ser a chance de vazamento de dados. Isso tem sido muito utilizado para aqueles golpes onde a tua linha é sequestrada, o hacker passa a ter acesso, por exemplo, ao teu WhatsApp, ele vê quem são os teus contatos, entra em contato com os teus contatos do WhatsApp e diz, olha, pois é, né, sou teu primo, eu sou teu amigo aqui, passei por uma situação de aperto financeiro, tu teria como fazer um pagamento aí para um número de uma conta que eu vou te passar aqui pelo WhatsApp, e semana que vem eu te pago. E o hacker então consegue com que os contatos dessa pessoa que teve o seu celular sequestrado, entre aspas, façam então transferências de R$1.000, R$2.000, R$5.000. Isso, na sua avaliação, pode ter acontecido em relação a esse caso? Porque foi o que tu descreveu bate com o que aconteceu no grupo do Ministério Público, onde um dos integrantes acabou tendo publicações sendo feitas em nome dele e inclusive foi reconhecido através dos outros integrantes do grupo que estava estranho, que não parecia o estilo de conversa dele e tal, e daí o cara disse, hacker aqui. É uma das possibilidades, mas não é a única. Me parece, pelo que eu li, que no caso do ministro Sérgio Moro, talvez tenha sido isso, porque eu lembro de ter lido em uma das várias matérias que saíram que ele teria percebido esse sintoma de que o aparelho dele teria parado de funcionar. Mas existem outras técnicas que permitem a um hacker ter acesso a todas essas conversas do Telegram, do WhatsApp e tudo, sem precisar interferir no funcionamento do seu aparelho. Aí entram as técnicas de engenharia social, porque todos esses programas eles permitem que tu tenha acesso a essas conversas a partir de outro dispositivo, como por exemplo o teu desktop, o laptop pessoal. É muito mais cômodo, em vez de você ficar lá digitando no tecladinho do celular, você consegue, né, usar o teclado do computador para mandar e receber mensagens. Esse acesso, essa liberação do computador para ter acesso ao WhatsApp, ao Telegram, ela passa por um mecanismo de autenticação, onde esses aplicativos normalmente te enviam um código que você tem que validar através do próprio aparelho para dizer, olha, estou confirmando que esse computador realmente pode passar a ter acesso à minha conta do WhatsApp ou quero instalar o cliente do Telegram nessa máquina. Se você consegue induzir a vítima a compartilhar esse código contigo, por exemplo, então você passa a ter um dispositivo seu, você é o hacker, que tem uma cópia exata de todas as conversas que estão passando pelo celular da vítima em tempo real e pode também mandar... Pode se passar por ela. Pode se passar por ela. E a vítima pode demorar muito tempo até perceber que isso está acontecendo. Paulo. Na realidade, pegando o gancho do Mazeron, né, a questão do muito tempo, né, provavelmente uma outra possibilidade é o período em que isso aconteceu. Pensa bem, se a gente realizar esse tipo 2016, se não me engano. Não, sim, mas o período me refiro ao período do dia. Imagina, de madrugada, da meia-noite às 6, quanto tempo será que uma pessoa que tem esse intuito aí de realizar esse processo, quanto tempo ela tem disponível para que ela possa fazer isso, acessar, baixar os dados, né? Outro detalhe muito importante também, geralmente o backup desses aplicativos de comunicação, eles são
enviados para a nuvem, né? Aplicativos Android, Google Drive, né? Apple, lá para dentro da nuvem da Apple. Então, a partir do momento que se consegue o acesso ao dispositivo, independente das N técnicas e maneiras, né? Ele tem acesso a uma base de dados extensa, não só aquele diálogo ali que aconteceu naquele momento, né? E também a gente tem que entender que, complementando o que o Mazeron colocou, a forma até o teu comentário também em relação à facilidade, né, de realizar a troca de chip, né, via uma engenharia social. Hoje em dia, facilmente a gente busca ali uma ou duas informações que a gente vai buscar, a gente vai falar um pouquinho no LGPD, né, eu busco a informação A com a informação B, mais uma C ali, eu já consigo vasculhar a internet e localizo muitas informações daquele indivíduo, que me permite aí com um pouco, né, sendo um pouquinho um ator, uma pessoa ousada ali com propriedade, colocar os dados rapidamente conforme a atendente vai me perguntando, né, já coloco uma história, já faço ela dar uma descontraída e a coisa vai indo e quando vê o chip é alterado. Então, hoje em dia, né, a gente fala muito na área de segurança que precisamos tecnicamente entender, precisamos estudar, precisamos saber trabalhar com ferramental, mas a articulação, a conversa, saber expressar, saber ouvir é importante e a engenharia social ela vai ao encontro disso, né? Uma pesquisa simples consegue muitas informações, né? Às vezes a gente coloca as nossas informações indiscriminadamente em qualquer lugar, né? Também vamos entrar isso depois, abordaremos esse assunto e esse processo que, né, traz um alto custo aí para o Brasil, principalmente para o humor, né, acaba sendo muito fácil de ser realizado. Né. Luiz, eu pensei que autoridades assim tivessem acesso a tecnologias de segurança mais desenvolvidas do que a do cidadão comum, mas aparentemente não faz muita diferença, né? Quer dizer... acredito que esse é exatamente o ponto também levantado pela Flávia, que ainda falta muito no Brasil uma cultura de segurança da informação, realmente um estudo sobre essa área e perceber, porque essas mensagens elas foram trocadas em horário de trabalho, talvez por colegas que faziam parte do mesmo prédio, poderiam estar ligados na mesma internet. Então, existem outros meios de se trocar esse tipo de mensagens que não passando por fontes externas, servidores externos, como é o caso do Telegram. O Telegram até oferece um tipo de criptografia duas pontas, né, como no WhatsApp, mas que não era o caso nessas conversas. Então, essa criptografia existe entre o servidor. No servidor, as conversas ficam armazenadas e podem ser acessadas por qualquer outro dispositivo e recriptografado até quem está recebendo. Então, é um processo que, para a segurança da informação, ok, aos olhos do cidadão comum pode parecer seguro e é seguro para todos os casos, mas em se tratando de autoridades, acho que é exatamente isso. Acho que poderia haver uma maior preocupação com essa segurança da informação. Olha só, nós temos uma mensagem, eu perguntei isso para ti, porque nós recebemos uma mensagem aqui do Paulo Rassi, que é nosso telespectador, está assistindo o programa desde Washington, lá nos Estados Unidos. Obrigado pela audiência internacional. Também quero mandar um abraço para o Luiz Capiani, que também nos assiste de Boston. Olha só quantos telespectadores de fora do país. Viva a internet, o lado bom dela, né? Agora, ele pergunta aqui, ele disse que está acompanhando o programa pela relevância da discussão e ele gostaria de saber o que os especialistas da mesa acham a respeito de autoridades estarem utilizando ferramentas sem uma garantia de segurança como WhatsApp e Telegram para a troca de mensagens sensíveis. Afinal, são questões de segurança pública. Qual sugestão eles dão para os procuradores, juízes, ministros e também o próprio presidente, que se recusa a usar ambientes seguros? Se me permite a observação, eu acho que a gente foi muito bem abordada o questionamento do telespectador, mas a gente tem que ir um pouquinho mais para trás. Será que esses recursos já não existem dentro da instituição e simplesmente são negligenciados? Como não é que são utilizados? O Gabinete de Segurança Institucional, por exemplo, da Presidência da República, não toma precauções para isso? Eu percebo, de novo, uma certa negligência, porque já houve outros casos também em que esses órgãos se manifestaram informando que dispõe de tecnologia, dispõe de ferramenta, de processos, só que se não for seguido, se não for dada uma atenção para isso, não adianta, de nada serve. Tanto que a gente vê, complementando ali o que o nosso amigo falou, nós temos dentro do Telegram a opção de fazer um chat secreto, privado, dentro de algumas horas as informações são excluídas, ou seja, independente se existe um processo ou não, né, há formas de se precaver, mas nós entendemos que há processos, há ferramentas, há meios de minimizar e evitar isso,
porém eu acredito que é simplesmente negligenciado esse tipo de situação. Flávia, será que nós vamos ter que voltar para a época da carta? Eu espero que não, né? Mas eu concordo com o que o Paulo comentou e acho bem pertinente a pergunta do telespectador. E algo que a gente vem conversando muito, né, em relação à proteção de dados, né? Não adianta as empresas, as instituições implementarem processos, regras, se as pessoas não forem muito bem treinadas e souberem os impactos que o vazamento daquela informação pode causar, né, por ter sido negligente, né? Então eu acredito que precisaria muito reforçar um treinamento interno, né, em termos de pessoal mesmo, saber o que está acontecendo, o que isso pode acarretar, né, em termos de vazamento de dados, o que isso pode representar para aquela instituição e até hoje, né, para a segurança jurídica do país, né, o que a gente está conversando hoje, né. Existe aí um pleito de anular a condenação do Lula, isso é muito sério. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração no momento em que a gente está implementando processos de segurança, reforçando essa segurança interna, mas principalmente focando no lado de treinamento das pessoas envolvidas. Né? Mas, Aliás, sabes que eu ouvi uma notícia esses dias de que o Bolsonaro, quando ele acorda de manhã, isso não é mentira, tá? A primeira coisa que ele faz é pegar o celular e entrar nos grupos de WhatsApp dele e passar informações. Imagina o presidente da República usando assim indiscriminadamente o WhatsApp. Ele não é cidadão comum. Ele não é a tua tia, por exemplo, que pode ficar compartilhando corrente na internet. Ele é uma autoridade, a principal do país. É exatamente o que eu ia comentar, não especificamente do Bolsonaro, mas tu comentou do papel do Gabinete de Segurança Institucional, né, de como ele está agindo, o eventual omissão nesses casos. Quando você pega o exemplo de outros países, Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele não usa um celular comprado em loja, ele usa um celular totalmente preparado pela NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, para ser, em tese, a prova de hackers. E, na verdade, não suporta, provavelmente, nenhum desses aplicativos. Você não pode instalar nada nesse equipamento, justamente para minimizar o risco de invasão. Então, se... Não existe essa de Donald Trump entrou no grupo, Donald Trump entrou no grupo. Na verdade, teve uma certa polêmica com ele, porque ele estava bastante relutante na questão de abrir mão do seu celular pessoal e ter que passar a usar um aparelho fornecido pelo governo. Mas, então, eles estão um pouco à frente, obviamente bastante à frente da gente nisso, né? Porque diminui esse risco que é inaceitável de ter autoridades, o próprio presidente da República usando um celular de consumidor com aplicativos de consumidor também. E o mesmo acho que serve para enquadrar aqui um juiz que julga o maior caso de corrupção da história do país e procuradores da maior força-tarefa já organizada dentro do Ministério Público e da Polícia Federal para investigar esses casos de corrupção. Eles estão lidando com gente que tem interesse, que a coisa não vá para frente. E, obviamente, eles têm que se precaver, eles não podem ficar utilizando um BlackBerry. Aliás, na época em que as investigações começaram a surgir os primeiros envolvidos, todo mundo fazia a troça dos envolvidos porque a investigação tinha pego eles através de mensagens de BlackBerry. E aí os procuradores e o juiz responsável também caíram na mesma cilada tecnológica. Luiz, vamos lá. Existe uma disparidade muito grande, até saindo um pouco do mundo virtual, a gente vê que juízes que julgam casos importantes, como o Moro, têm segurança pessoal, então andam de carro blindado, moram em lugares com segurança. Por que essa mesma segurança não é aplicada no dispositivo, que é do nosso dia a dia? E todos os outros meios de comunicação. Então é exatamente o que está sendo bem reiterado aqui, que é a questão de cultura, de treinamento e de internalização, de que aquelas informações podem ter repercussões muito negativas se virem à tona como vieram. Tem uma mensagem aqui do nosso... Esse aqui está dizendo o seguinte: boa noite, já que todos estão no exterior, também estou assistindo o programa no Pinhal da Serra City. Mas acho que felizmente eles não tinham proteção em seus celulares e pudemos ter acesso a todas essas maracutaias que fizeram para manter o Lula preso e vencer uma eleição. Comentário: eu não acho que seja felizmente, independente do teor das conversas, né? Porque agora é com eles, daqui a pouco é com outros. Né? Se me permite a observação, lá, complementando o que o Luiz falou, né? Foi muito bem colocado a questão. As pessoas, elas utilizam, né,
carro blindado, utilizam segurança, colete. Por quê? Porque isso é visível, é material, tangível, é tangível, a gente toca nisso. Agora, a segurança da informação, né, que já é totalmente tangível, porque as consequências a gente sofre, ainda não é perceptível pela maioria das pessoas, principalmente o alto escalão. Então a gente está falando de quê? De cultura. A gente está falando de interesse, né, na segurança das informações que estão no mundo virtual. Então, poxa, né, mais para frente nós vamos abordar aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a alta direção, que nesse caso é o nosso governo, não está comprometido com isso no dia a dia, como cobrar dos colaboradores, que somos nós? É a mesma coisa depois no tópico da LGPD. Se a alta direção não estiver envolvida no projeto, como que os colaboradores também vão estar envolvidos? Então é cultura. Tem que partir da alta direção, que é o nosso governo, né, este empenho, né, em seguir as normas e procedimentos que estão lá descritos. Né, só que eles simplesmente optam por não fazer e fica por isso mesmo. Muito bem. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, já que fizemos esse introito aqui relacionado à Operação Lava Jato, que é o caso da semana. Nós vamos voltar a falar das consequências políticas disso na sexta-feira. Mas eu gostaria de abordar o tema específico do nosso programa. O chamariz, obviamente, foi esse episódio. Mas vamos falar aí da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709. Para quem está nos acompanhando, pode pesquisar sobre a lei na internet, dando um Google. E daí vai ter lá toda a legislação. Qual que é a avaliação que vocês fazem desta Lei Geral de Proteção de Dados? E no que ela pode trazer de benefícios aos internautas? Muito bem. Mazzaron. A gente está um pouco atrasado nessa questão de privacidade de dados. Se a gente pega outros países, tem países que há mais de 20 anos têm legislação vinculada à proteção de dados pessoais. A Europa fez uma grande iniciativa há alguns anos atrás, que é a GDPR, que é uma fonte de inspiração, talvez, da Lei Geral de Proteção de Dados. E desde o ano passado isso já está rodando, isso já está no ar, as empresas já estão sendo penalizadas por infrações. Então o Brasil chegou um pouco atrasado nisso e mais que isso, ele chegou pela metade. Né? Então a gente tem uma lei que define determinados direitos que as pessoas vão ter vinculados à privacidade de seus dados, define determinadas penalidades, tudo, mas de fato, as regras de como isso vai acontecer no dia a dia ainda não estão lá. E vão ser definidas, vão ser regulamentadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que sequer foi constituído ainda. Então, as regras do jogo, elas vão ser definidas na prática muito perto da entrada em vigor da lei. Esse é um ponto que gera uma certa preocupação para todos. Muito bem. Flávio. Bom, complementando aí o que o Mazzaron muito bem colocou, né? O Brasil, ele realmente, de fato, está atrasado em termos de regulamentação de proteção de dados, muito embora já tenha algum dispositivo na nossa Constituição prevendo como direito constitucional, como uma garantia constitucional o direito à privacidade, né? Mas se a gente comparar, por exemplo, com a Alemanha, que tem uma legislação fortíssima em termos de proteção de dados, que eles levam muito a sério essa questão, a gente realmente está bem atrasado, né? Como é que funciona lá? Tem alguma noção de quais são as garantias que a legislação alemã traz para os consumidores? Lá é bem sério. Eu trabalhei numa multinacional por muitos anos e a gente teve um incidente de vazamento de dados. Na verdade, não foi um vazamento de dados. A gente mandou com o nome da pessoa incorreto para um outro colaborador da mesma empresa um e-mail. Tá? Não tinha informação pessoal. Mas aquilo, só por ter o nome da pessoa, veja bem, só o nome da pessoa incorreto, já foi escalonado internamente como algo grave, porque já estava dando acesso ao e-mail daquela pessoa, né, que foi enviado incorretamente para outra. Então, quer dizer, eles estão muito avançados nisso. Eu não acredito também que a LGPD vai chegar nesse nível de detalhe e de penalidade em tão curto prazo, né? Até mesmo porque a gente tem um longo caminho a andar. Então ela é uma lei inócua. Não, eu acredito que ela é uma lei que vai ser muito bem aplicada, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, justamente por questões culturais. Mas eu tenho, assim, que, para mim, que de fato essa é uma legislação que vai ser aplicada
Não acredito que a vigência dela, né, que está prevista aí para agosto de 2020, vai ser prorrogada, como diversas outras legislações do Brasil, como o E-Social, por exemplo, a gente pode citar aqui, que foi por diversas vezes sendo prorrogado, né? Eu não acredito que isso vai acontecer com a LGPD, tá? Até mesmo porque é a intenção do nosso governo que o Brasil faça parte da OCDE. E isso é o Brasil ter uma legislação de proteção de dados é fundamental para que ele continue fomentando relações comerciais com a Europa, que já implementou a GDPR, né, que é a LGPD europeia. Então, eu de fato acredito que a LGPD ela vai entrar em vigor sim em agosto. A gente ainda tem um longo caminho. Ela ficou 18 meses na Caixa Legis, se eu não me engano. Sim. É bastante tempo. É bastante tempo. Muito mais do que um ano. Porque, na verdade, até que foi... Agora, recentemente, tem 2 semanas que foi aprovada a MP 869, que aprovou a criação da NPD. E sem essa agência reguladora, digamos assim, que vai discorrer e dispor sobre todos os aspectos, né, do guia prático mesmo, de como a lei ela deve ser observada, realmente a lei ela fica... Agora, como disse o Madeirão, tudo mais constante aqui, aponta-se que a regulamentação que está sendo dada e o organismo que está sendo criado para gerir essa lei, para fazer ela ser aplicada, está sendo assim nas coxas, né? Como de costume no Brasil. Né? Vamos fazer de última hora, vamos improvisar alguma coisa, uma solução assim em cima do laço. Por isso que eu falo, é cultura, né? É cultura do brasileiro deixar tudo para cima da hora. A NPD foi autorizada a sua criação. 18 meses teve para organizar coisas, colocaram no ar agora a agência reguladora, para não regular nada. E ainda não foi criada. Foi autorizada, mas ainda não foi criada. Luiz Carlos. Esse é o resultado, sim, da falta de cultura de privacidade e proteção de dados que, infelizmente, existe no Brasil, por tudo que a gente estava discutindo. E da incompetência, que é cultural, né? A incompetência é a mais antiga das tecnologias brasileiras. Né? Mas, assim como a Flávia falou, acredito que sim, a LG vai entrar em vigor em agosto, porque ela tem um aspecto econômico muito relevante, que é realmente manter essas relações exteriores com outros mercados, com a Europa, especialmente com a Europa. Porque qual é o contexto, né, em que surge a Lei Geral de Proteção de Dados? É a economia digital. É a economia digital cuja matéria-prima são os dados. Então, era preciso, sim, delimitações do que é ou não é permitido. Quais são as regras do jogo. E é isso que a LGPD é. Ela traz as regras para as empresas do que pode ou que não pode fazer. Claro, também concordo com as críticas já feitas de que é atrasado, sim, é atrasado. Vai ser um pouco difícil essa implementação pela questão da falta de cultura no Brasil, mas não existe escapatória. Paulo, como é que nós estamos hoje em termos de legislação? O que muda especificamente? Quais são as diferenças que vão ser vistas a partir da implementação dessa nova legislação agora, em agosto? Perfeito. Bom, a LGPD ela entra para devolver para o cidadão, para o indivíduo, a informação que sempre foi dele. Então, até então, nós temos uma cultura de, a partir do momento que eu tive acesso àquela informação, eu posso fazer uso dela como eu bem entender. Né? Mas o que está impactando nas palestras, dos eventos que a gente participa... Vou te colocar um possível exemplo, daí tu me diz se isso é válido. Vamos lá. Sujeito, nós sabemos que, por exemplo, o Google, conforme o que tu procura no Google, ele te oferece certas coisas, baseado no teu interesse. Entra dentro dessa lei? Para te responder, eu vou colocar uma frase. Nem sempre tudo que está publicado é público. Essa é uma reflexão interessante. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, LinkedIn. Né? Então, as minhas informações elas estão lá por um motivo. Para mim fazer um networking, para busca de uma oportunidade, para adquirir um conhecimento. Né? Então, as minhas informações eu publiquei lá, de livre e espontânea vontade. Mas eu entendo que o LinkedIn ele precisa fazer algumas adaptações no sentido de que eu possa indicar que tipo de interação eu desejo ter por dentro dessa plataforma. Então, por exemplo, eu entendo que o LinkedIn precisa colocar lá, o Paulo Oliveira aceita receber informações relacionadas a cursos relacionados ao seu trabalho, a indicações de emprego relacionado ao seu trabalho, mas não aceita, por exemplo, receber contato de coaching, não aceita, por exemplo, receber contato de empresas que não estão no ramo de atuação dele. Ou seja, as plataformas elas têm que se adaptar, né? A partir do momento que eu publico o dado,
ou seja, tornam público, elas precisam se adaptar com maneiras proativas de identificar que tipo de permissão que aquele indivíduo concede sobre os seus dados que já estão publicados. E hoje é meio livre, assim, meio aberto. Sim, o Google, ele vem trabalhando esse tipo de situação, tá? Ele vem implementando medidas técnicas, ele volta e meia, eu recebo, acredito que todo mundo que tem conta também recebe, e-mails de privacidade informando que novas alterações foram realizadas, novas opções de escolha foram implementadas, tentando trazer a sensação para o indivíduo de que ele está preocupado com isso. Me permite uma observação, tá? Em relação ao tópico anterior, 2 itens. Tá? A gente tem que entender, além de tudo que foi colocado aqui, que, como vocês colocaram, que a LGPD ela vai entrar por imposição de fatores externos. Né? Como foi bem colocado, quem está fora do país, quer fazer negócio aqui dentro, não está conseguindo, porque ao fazer uma simples, um assessment aqui nas organizações, não, vocês não estão implementados ainda, estão longe de estar, então eu vou procurar uma outra empresa em outro país, até vizinho. Nós temos... O Brasil está perdendo dinheiro por não ter uma legislação mais rígida. Pelo motivo das empresas que querem fazer negócios com o Brasil e até das empresas nacionais querendo sair para fazer negócio no exterior. Também não estão conseguindo, porque elas estão despreparadas para receber e estão despreparadas para chegar lá e oferecer um produto. Os nossos vizinhos é que estão conseguindo negócios, porque eles já estão, como o Mazerão colocou, alguns já estão em estágios avançados da aplicação, da implementação. Nós temos Uruguai, Paraguai, nós temos ali... Poxa, até o Paraguai, né? Nós temos esses países que alguns já estão em estágios mais avançados da aplicação da lei e outros já estão com uma cultura já em relação a este assunto. Então, é importante a gente entender que, queira ou não, que ela seja ou não prorrogada por um motivo ou outro, outros fatores vão fazer com que as empresas façam isso. Até empresas nacionais que querem contratar outras empresas, elas vão acabar verificando o diferencial vai ser esse. Você tem, então, privacidade implementada na sua empresa? Ah, não, mas a empresa no outro bairro, na outra cidade, ali no outro estado tem, então eu vou nessa empresa. Então, de forma impositiva, isso vai acontecer, queira você ou não. Muito bem. Quem está nos acompanhando pode assistir o programa através dos canais 24 e 524 da NET, das redes sociais. Não deixe de mandar sua mensagem, a sua contribuição é muito importante. Esse é um tema de interesse de todos, afinal de contas, você que está assistindo pela web é um internauta e obviamente está com seus dados aí na internet. Então nós estamos tratando do que os seus dados estão sendo alvo, né? Então não deixe de participar, mande a sua mensagem pelo Facebook ou pelo WhatsApp que está aí na sua tela. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida para continuar analisando aqui a situação da segurança de dados no Brasil. Isso aí, de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, com o apoio da Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos hoje aqui discutindo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também esse episódio aí envolvendo a Operação Lava Jato e o vazamento de informações dos celulares do Sérgio Moro e dos procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Para falar sobre tudo isso, nós temos aqui na mesa o consultor em segurança da informação, André Mazeron, a sócia da MSP Advogados, responsável pela área de compliance, certificada como Data Protection Officer pelo DPO, pela Access Pros RS, Flávia Coelho, sócio da Gomes Barcelos Advocacia, especialista em Direito Digital, Luiz Carlos Gomes, o professor gestor de segurança da informação, gerente de privacidade da IT2S Group e consultor em segurança e privacidade, Paulo Oliveira. Tudo bem. Mazerão, lei que pega e lei que não pega, essa pega? Essa é uma boa pergunta, a gente vai ter que esperar para ver. Ela prevê penalidades bem salgadas, né? As multas podem chegar até 2% do faturamento do grupo econômico no último ano fiscal, o limite de 50 milhões de reais por infração, né? 50 milhões ainda são 50 milhões,
né? Entretanto, a gente sabe que no Brasil tem um histórico de empresas serem multadas, sei lá, multa ambiental, multa qualquer outra. Aí tu recorre e passam-se anos e anos e a empresa não paga aquela multa, né? Se não há de fato o desembolso financeiro, talvez não haja a pressão para a empresa de fato se adequar aos requisitos da lei. Então vamos ter que esperar para ver. Por exemplo, as empresas de telefonia que sempre são acionadas aí, são as campeãs de reclamações no Procon. Se tivesse uma legislação mais dura para elas, obviamente elas não iam incorrer nesse tipo de infração de forma tão continuada. Mais ou menos isso que você está falando? Essa é a esperança do nosso legislador. Se a Oi, a Vivo, a Claro, a TIM, para citar todas, se elas incorressem num dano específico e tomassem multas de 20, 30 milhões de reais, tendencialmente elas não agiriam errado de maneira tão continuada. Esse é o espírito da lei. Agora, se isso vai acontecer ou não, nós não sabemos. Até porque quando a gente fala nesse tipo de penalidade, a avaliação sobre que tipo de penalidade a empresa vai estar sujeita ou não, ela é um pouco subjetiva. Ela vai levar em conta coisas como, por exemplo, quantidade de dados vazados, que medidas a organização foi capaz de demonstrar que ela tinha tomado para tentar prevenir que esse tipo de coisa acontecesse. Então tem bastante espaço para subjetividade, e se há espaço para subjetividade, há espaço para tentar recorrer da multa. Inclusive em termos de interpretação da lei, no caso. Também, mas se trata de uma legislação nova. Muito bem. Flávia, sua avaliação em relação a isso? Eu concordo com o Mazeron, acho que a lei ela vai pegar, sim, como a gente já comentou, e acho que em termos de sanções, assim, a gente precisa de fato aguardar, né, como que isso vai ser aplicado na prática, né, e uma questão também que muito se discute, né, ainda em termos de legislação, né, se vai haver algum tipo de indicação, se essa legislação ela vai ser aplicada diretamente para todas as empresas ou se vai haver algum tipo de escalonamento por porte da empresa, né? Sim. Porque realmente, quando você fala em uma multa que pode chegar até 50 milhões, se você chega numa empresa que é pequena, do Simples Nacional, por exemplo, fecha a empresa. Vai à falência. Vai à falência. Então, é mais ou menos que na legislação trabalhista. Ela não diferencia grandes, pequenas e microempresas. Exatamente. Né? Todos têm os mesmos deveres, por assim dizer. Então, né? é uma questão que eu acho que também precisa ser comentada, discutida, né, em termos de sanções. Vai haver um processo administrativo, né, judicial, então existe aí essa possibilidade da empresa, além da sanção, além da penalidade, né, pecuniária, ela também ser acionada judicialmente, administrativamente, via NPD inicialmente. E a gente precisa aguardar para ver como é que vai ser a tendência, né? Mas eu não acredito que só em termos de sanção a aplicabilidade da lei ela vai ser de fato fortalecida, né? Mas muito em questões do que a gente já vem falando, né? Em termos de negociações comerciais, né? Como que o Brasil vai negociar com países do exterior se ele não tem uma legislação de proteção de dados de fato aplicada, né? E vigente, de fato sendo utilizada na prática, né? Paulo, a quantidade de legislação que é criada no Brasil faz com que as pessoas desconheçam a jurisdição que estamos inseridos, né? Aquela ideia de que todo mundo tem que conhecer a lei, de que é obrigado a conhecer, é basicamente impraticável no nosso país. E eu faço aqui uma aposta que eu tenho absoluta certeza que vou ganhar. A maioria das pessoas que estão nos assistindo não fazia a menor ideia que agora em agosto entra em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados. Não fazia a menor ideia. Nem que tinha sido votada, nem que vai entrar em ação, nem que uma agência regulatória foi criada ontem, basicamente, tratando deste tema e regulando este tema. Aí eu pergunto, a pessoa não sabe os direitos que ela tem, como é que ela vai cobrar isso na justiça? Eu acho que esse é o grande problema em relação à lei pegar ou não, porque eu não sei, afinal, eu mesmo não estou muito por dentro do assunto, eu estou por cima, eu sou um leigo na área. Os especialistas são vocês têm conhecimento. Agora, a uniformidade da população brasileira não sabe lhufas sobre o assunto, entretanto, grande parte da nossa população é usuária de internet. E aí, como é que faz? Perfeito, Guilherme. Como é que eu vou saber que a empresa ou determinado site que eu acessei vazou informações minhas?
É difícil disso ser compreendido. Bom, a reflexão que tu fez agora que dá para a gente poder abordar N tópicos, mas eu vou escolher alguns aqui para a gente poder, né, para não pegar o monopólio da fala. Bom, o primeiro item que eu posso colocar aqui em relação a, voltando um pouquinho, mas tem relação com a tua observação, é em relação à sanção. A gente falou bastante aqui de sanção, de repente isso ser prorrogado, a sanção, de entrar com recursos, mas a gente não pode esquecer que tem outro item que fala referente à notificação pública do vazamento, né? O quantificar a imagem da organização após a exposição dela, né? Não está definido exatamente em qual momento isso vai acontecer. Quando for constatado o vazamento do volume de dados de uma organização, consta a notificação pública deste vazamento, contendo a criticidade dos dados vazados, contendo a quantidade, o que foi feito, o que está sendo feito para corrigir, né? E também demonstrando a origem deste problema e o que foi feito para mitigar. Então, o primeiro item, né, agregado à sanção é risco à imagem. Isso é difícil de quantificar às vezes. Tá? E um outro detalhe, que em relação ao indivíduo, ao cidadão, né, pegando o escopo das organizações, o indivíduo, eu e cada um de nós aqui dessa mesa, o telespectador também, nós podemos ser o melhor amigo ou o pior inimigo da organização. Porque, veja bem, tem um item agora na lei, quando ela foi, finalmente ali onde ela foi sancionada, e a NPD também, foi adicionado o item que consta o seguinte, dependendo do volume do vazamento, né, se for um volume considerado pequeno, de novo, como o Mazerão colocou, subjetividade, mas consta ali, se o volume for pequeno, né, o indivíduo ele deve entrar em contato com a empresa, tá, e solicitar uma indenização, solicitar aí algo indenizatório para que ele não notifique a NPD. Então vamos lá, meus dados foram vazados. Para responder uma das tuas perguntas, como que eu sei que meus dados foram vazados? Né? Geralmente hoje, no nosso ramo, a gente acaba descobrindo por conhecidos ou por estar em grupos, em fóruns. Ou por notícia. Por notícia. 60 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados. E desculpa aí, se você foi um dos afortunados. Né? E a partir disso, vou atrás, geralmente quem é desse ramo, vou atrás para verificar quem foi. Mas a gente não pode esquecer que como esse item foi adicionado na lei, que o indivíduo pode buscar um ressarcimento com a organização, o pessoal vai começar a ficar ligado nesse tipo de situação, entendeu? A cultura, ela pode ser benéfica ou também maléfica, no sentido, eu vou te ensinar o que é proteção de dados para verificar o que você pode buscar de indenização das organizações. Né? Então, né, recapitulando, foi adicionado um item na lei, onde dependendo do volume do vazamento, o indivíduo tem que entrar em contato com a organização para buscar um ressarcimento. Se não fechar um acordo, aí ele tem que notificar a NPD que vai tornar público aquele incidente. Se fechar um acordo com aquela organização, vai ser assinado algum termo ali, onde a organização se compromete a resolver os problemas e não coloca a público essa informação. Ou seja, temos subjetividade aí, mas temos um grande espaço para que pessoas trabalhem na busca de problemas para buscar indenizações. Né? Então, esse é um detalhe. E quando eu falei que um indivíduo pode ser o pior inimigo ou o melhor amigo, nós temos que prestar atenção em todas as esferas dentro da organização. Os terceirizados, né? A moça do café, eu como estagiário, né? O diretor, ou seja, qualquer pessoa que se sente, né, de alguma forma injustiçada, ela pode coletar informações durante meses ou anos. Em algum momento, depois, quando ela for, né, desligada ou sair da organização, ela pode muito bem reunir algum material, buscar alguém que possa, né, servir de interlocutor dela no meio do jurídico, entrar em contato com a organização. Nós temos essas informações aqui, sabemos que é uma grande brecha, né, mas de menos disso aqui vai ser vazado. Né, ou forçar um vazamento de dados dentro da organização e, com isso, buscar um ressarcimento. Então, aqui nós abordamos vários tópicos, que é um outro item importante. A lei ela precisa ser implementada justamente porque, a partir de agora, cada um de nós, né, pode ser o melhor amigo da organização, no sentido de fomentar a lei, de buscar adequação, ou o pior inimigo. Então, as organizações elas precisam fazer algo que já devia ter sido feito há muitos anos. Tudo que a LGPD coloca não é nenhuma novidade, a lei não reinventa a roda. Ela fala de itens e assuntos que já foram abordados, são abordados há muitos anos insistentemente. Mas quando a gente fala de segurança da informação, colocar o retorno tangível disso é difícil, né? Por mais preparado que seja. Então, não se priorizava ou ainda não se prioriza investimentos nesse segmento.
Então, itens que já deviam, né, estar aí consolidados nas organizações, agora é que ganharam uma sobrevida para que seja implementado. Classificação de dados, né, gestão de identidades e análise de tráfego de rede, o que a pessoa digita, se passa dado sensível pela rede ou não. Ou seja, uma série de conjuntos aí que a gente vai retomar agora por força da lei. Luiz Carlos. Abriu um leque bem grande. Nossa. Agora para o debate, mas também com relação às sanções, acredito que é uma coisa que eu costumo brincar também, que a lei trouxe uma sanção implícita, que é justamente a imagem da organização no mercado. E isso também quebra uma empresa. Como os consumidores compram ou deixam de comprar com base em vazamentos ou não vazamentos, ou como a empresa trata os seus dados. Se tu passa a ter uma informação de que o vazamento partiu de certa empresa, dificilmente eu diria que voltaria a fazer negócios com aquela empresa. Mas por a gente estar vivenciando na economia de dados, é realmente um leque muito grande, porque esses dados eles passam a ser coletados tanto de forma visível, como a gente está acostumado, ou seja, no preenchimento de formulários com nome, com dados pessoais de endereço, CPF, mas também existem dados bem invisíveis, que também são tratados como os dados pessoais pela legislação, que a legislação trata dado pessoal como aquele dado que pode identificar uma pessoa, né? Então, desde dados de geolocalização, comportamento do usuário na internet, em compras, em N sites, tudo isso passa a ter que sofrer uma grande proteção por parte da organização. Então, realmente, como o Paulo falou, cabe aos usuários essa conscientização de estar sempre à frente, conhecer os seus direitos, de proteger aquela informação que é sua. Na verdade, eu acho que em relação aos dados digitais, deveria haver por parte dos usuários o mesmo conhecimento que existe em outras legislações, como por exemplo a CLT. As pessoas sabem quais são muitos dos seus, não todos, mas muitos dos seus direitos trabalhistas. Deve haver, na minha avaliação, a mesma conscientização para direitos na área da esfera digital. Não concordam? Para que se viabilize aí uma justiça mais objetiva, célere, que se possa realmente implementar a lei. Na sua opinião, é a mesma coisa, doutor Mazzel? Idealmente, sim. Só que o que acontece? Quando você fala da CLT, você sabe exatamente com quem é a sua relação. Você sabe qual é a empresa que está lhe contratando. Claro. Né? Quando a gente fala de dados digitais, na prática é muito complicado para cada um de nós saber onde os nossos dados estão, que dados cada empresa tem a nosso respeito. E eu vou até dar um exemplo aí que aconteceu agora esses tempos na Europa, que por força dos direitos garantidos aos titulares de dados da legislação europeia, um pesquisador resolveu entrar em contato com o Netflix para pedir todos os dados que o Netflix tinha a seu respeito. Tu tem esse direito, a legislação brasileira também, você tem o direito de saber, eu quero saber que dados vocês têm aí sobre mim. Talvez te lembre, Guilherme, que uns tempos atrás a Netflix lançou um filme que era interativo. Você escolhia as ações do personagem baseado nas suas decisões que tu tomava. Uma versão gourmet do Você Decide. Exatamente. O Você Decide tinha múltiplos finais lá, dependendo das escolhas que a pessoa fez. A Netflix salva essas informações, ela tem salvo. Se você viu esse filme, se você tomou ações durante o filme, esse histórico de que decisões você tomou está salvo no Netflix. Não tem a menor ideia de por que eles armazenam essas informações. Não tem. Essa pessoa entrou em contato... Vamos lá. O sujeito decidiu que o personagem principal ia morrer. Né? Assassinado. O cara deve achar que ele gosta de um suspense. O pessoal lá vai usar para, eventualmente, jogar para ele mais conteúdo de suspense. Pode ser algo assim. Enfim, Mas, enfim, esse pesquisador entrou em contato com a Netflix teve que enviar um relatório mostrando, olha, durante o filme, que é o Bandersnatch, o nome do filme, a primeira decisão que tu tem no filme é que tipo de cereal o personagem ia comer no café da manhã, sabe? Tava lá, tu escolheu esse cereal aqui. Né? Então, as empresas elas têm essa capacidade de guardar um universo gigantesco de informações a nosso respeito. A gente não tem noção sobre onde estão todos esses pontos de coleta, como elas guardam essa informação. Por exemplo, né, se eu entrar numa loja hoje, de um grande varejista, no momento que você entra dentro da loja, a loja passa a monitorar onde você está indo, onde você está fazendo, baseado nos sinais que o teu celular emite o tempo todo. Né? O teu celular está sempre tentando se conectar nas redes Wi-Fi que você conhece, você já se conectou,
e através desses sinais a loja consegue saber se essa pessoa já entrou aqui essa semana, teve aqui ontem, ficou 15 minutos dentro do setor de roupas masculinas, etc. Você sabe que a loja está captando esse tipo de informação, você não tem como saber. Então é muito complicado fazer essa analogia com legislações que já são mais comuns aí, como a CLT, né? Porque a CLT também tem, sei lá, quantas décadas de CLT e a relação em geral é 1 para 1. Né? No caso da internet é 1 para N. Muito bem, nós vamos fazer intervalo já, Beto. Nós estamos aí no limiar do intervalo e já que o Mazeno terminou a sua fala neste bloco, nós vamos fazer um stop, depois nós voltamos aqui para ouvir a Flávia. Também eu gostaria de ouvir a avaliação dela a respeito disso. E nós voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação. Daqui a pouco já voltamos. Muito bem. Já estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Hoje estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Não deixe de mandar a sua pergunta. Neste bloco vamos falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet, que foi muito celebrado, muito falado. Agora sim, agora vai ficar tudo seguro e tal, né? Vamos falar sobre isso um pouco porque é importante. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Bem, Flávia, vamos falar um pouquinho sobre Marco Civil da Internet. Ele é uma lei que puxa essa, ele é uma lei que é complementada por essa, ou essa lei veio para suprir alguma deficiência do Marco Civil da Internet, ou alguma obscuridade, algo que deu errado. O Marco Civil da Internet tem resultado em fatos positivos para os internautas, ou ficou como tudo dantes no Castelo de Abrantes? Na verdade, são duas legislações distintas, né? Acredito que dentro de um contexto histórico, até a criação da LGPD, o Marco Civil da Internet ele foi importante porque ele foi criado devido a algumas audiências públicas, então houve opinião pública para que essa regulamentação fosse criada. E, na verdade, ela veio falar do básico, né? De direitos e deveres das pessoas que são usuárias de internet e em termos de segurança também da utilização de servidores, né? Mas a parte de tratamento de dados, né, que é o específico, que é o que traz, é o que de fato dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não está dentro do Marco Civil da Internet. Então, são legislações distintas, né? Pode ser entendido que são complementares, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados muito mais voltada para a questão do tratamento de dados em si do que o Marco Civil da Internet, que eu diria que é como se fosse uma lei geral, né? Visando aí reger os direitos e deveres das pessoas que são usuárias da internet, né? Muito bem. Luiz Carlos. Eu acho que tem uma distinção bem clara até a respeito dessas duas leis. Uma é que o Marco Civil da Internet trata realmente sobre direitos e deveres existentes na internet, no ambiente virtual. Enquanto que a LGPD, isso é uma confusão bem comum até, ela não é só virtual. Né? No momento que ela trata de dados pessoais, isso também pode... Claro, hoje é difícil a gente desapegar do digital e todos os sistemas que estão ao nosso alcance, mas dados em folhas também constituem dados pessoais. Com certeza. Setores de RH, então... A abrangência da LGPD, acredito que ela seja maior nesse aspecto, né? E também quando foi editado o Marco Civil da Internet, várias questões atuais hoje apenas engatinhavam, né? Com a própria inteligência artificial ou o Internet das Coisas, o IoT, que utilizam muitos dados. Então, por isso eu vejo com a LGPD como uma boa evolução nesse campo. Mas o Marco Civil, ele está sendo satisfatório nos seus resultados? Muitos falam que ele tem uma proteção exagerada a provedores, né, que assegura que eles não divulguem certos conteúdos de usuários, então isso constituiria uma certa proteção aos provedores, às organizações. Eu acho que sim, ele vem cumprindo bem a função até o momento, mas como levantado pela Flávia também, a LGPD veio para complementar e tapar esses buracos ainda que ficaram insatisfeitos. Né?
Vamos trazer aqui um caso que eu acho que é importante de ser mencionado, porque talvez tenha sido o mais famoso em termos assim, de dados utilizados. Foi o do Facebook. O Facebook perdeu muito dinheiro e gerou uma série de críticas à sua atuação pela venda de dados indiscriminada de seus usuários. Essa legislação toda, ela foi criada na avaliação de vocês a partir desse caso ou outros existiram anteriormente a isso? Eu entendo que sim, que foi criado, assim, que foi um dos marcos, né? Fazendo um paralelo histórico, né, em termos da criação da legislação de proteção de dados em si, eu acredito que o caso do Facebook foi um estopim, digamos assim. Tem muitos outros, sim, diversos. A gente vê todos os dias aí empresas sendo relatadas como vendedoras de dados ou vazamento de dados, né? Mas eu acredito que sim, que essa questão do Facebook ela foi bem... preponderante. Com certeza. Azeron. O caso do Facebook é particularmente preocupante porque... A rede social mais usada no mundo. Né? Não só pela quantidade gigantesca de usuários, mas também pelo uso que eram dados para esses dados. O caso mais notório do Facebook, o Facebook tem diversos problemas de segurança já reportados, era envolvendo a Cambridge Analytica, que usava as informações que o Facebook fornecia para tentar, de certa forma, manipular resultados de eleições, como o Brexit, como a eleição dos Estados Unidos, porque ela era capaz de entender qual a orientação política de determinado usuário do Facebook e podia usar essas informações para mostrar para esse usuário mais notícias ou mais anúncios com um determinado viés político. Então isso é extremamente grave. Isso inverte a ideia original da internet. Porque a internet, como é que ela surgiu? Como a ampliação de horizontes. Quer dizer, vamos ter acesso a um infinito número de informações. Só que a tendência da internet foi se prendendo aos algoritmos, que são retenções de informações dos usuários de alguma maneira, aquilo que ele acessa, aquilo que ele tem, digamos, preferência. E conforme os algoritmos foram se consolidando, as informações que foram sendo disponibilizadas para os usuários passaram sempre a ser de acordo com o gosto deles. Isso criou bolhas na internet, quer dizer, o universo visível dentro da internet é muito limitado, de modo que você estar na internet não é você estar necessariamente aberto ao universo de informações que existem ali dentro e que é cabedal imensurável, mas ele fica muito restrito. Exato. A internet ela tende a agir como uma câmara de eco. Você acaba seguindo páginas ou perfis, as redes sociais, por exemplo, que têm ideias mais próximas às suas. Então, aquilo só se convence, você acaba se convencendo cada vez mais das suas próprias opiniões. Então, ao invés de expandir horizontes, de trazer o contraditório, de te expor ao contraditório, cada vez mais você fica fechado no seu mundinho. Mas isso é um pouco da natureza humana, eu acho que não tem muito que a internet por si só possa fazer a respeito. Se você pega o seu círculo de amizades, naturalmente você acaba orbitando mais em todas aquelas pessoas com quem você tem certa afinidade. É simplesmente o mesmo comportamento humano levado para o mundo digital. Muito bem. Paulo? Uma situação que a gente consegue enxergar, com o que foi falado até o momento, são os radicalismos, né? Complementando o que todos colocaram aqui na mesa, o fato da gente perseguir uma mesma linha de raciocínio nos faz ter a ilusão da certeza e com isso nós não temos o contraditório exposto. Com isso a gente pode não refletir a respeito e sempre tudo que for o contrário do que a gente entende e aprecia não é bom. E isso gera os radicalismos que a gente vê hoje na internet, né? As pessoas elas não conseguem argumentar, discutir de uma maneira a buscar entender o ponto de vista do outro, né? Ou seja, a empatia é um item que é uma palavra que eu sempre tento colocar em pauta sempre, porque em todo lugar a gente consegue ver essa situação, a falta de empatia. Se você não tem a mesma consciência que a minha, não me serve então para discutir. Eu não tenho o interesse de ver o teu lado e verificar se de repente é interessante, vale a pena, ou eu posso mudar minha opinião. A gente, como o Mazeron colocou, nós temos uma bolha e qualquer coisa que ameace
a quebra, né, o estouro dessa bolha é um inimigo e a gente não quer. E os algoritmos, eles acabam nos manipulando, nos direcionando para onde a gente quer ir. Nos isolando, no caso. Exatamente. E com isso, as propagandas também, de certa forma, acompanham esse raciocínio, né? Na LGPD, ela coloca o item ali de decisão automatizada, né? Por exemplo, no início, quando ela foi criada, caso o indivíduo se sentisse, né, constrangido ou falta de informações por uma decisão automatizada de algum algoritmo, a segunda avaliação pela LGPD deveria ser realizada por uma pessoa, né, por um indivíduo natural. Depois houve uma alteração na lei onde ela colocou que poderia ser realizada essa avaliação por um segundo algoritmo diferente em relação à discriminação. E agora ela voltou, então, por último, né, a pessoa natural. Então, ou seja, por que para vocês três aparecem, né, nas mídias sociais ou em qualquer outro lugar a compra de um carro novo do ano 2019 ou 2020? E por que para mim só aparece revenda de carro usado, né? Eu estou dando um exemplo aqui só para a gente entender. Eu posso daqui a pouco me sentir discriminado por aquela rede social que eu estou frequentando, né, e eu posso exigir uma verificação. Por que eu só vejo determinado assunto e as pessoas ao meu redor, né, genericamente falando, semelhantes a mim, veem informações diferentes? Você não acha também que os internautas são tanto quanto preguiçosos? Em que sentido? São preguiçosos. Eu desculpe você que é internauta, mas em geral o internauta é preguiçoso. Vamos pegar aqui o caso. Mas, né, olha que os telespectadores não querem ouvir isso. Olha a bolha. Eu não tô nem aí. Olha a bolha. Eu não tô nem aí. Sou pago para opinar e moderar. Mas agora é fato. As pessoas hoje em dia elas não acessam mais a internet em si. Elas acessam redes sociais. E as redes sociais servem como uma espécie de busca de semelhança, receptáculo, né, de informação. Então, por exemplo, a pessoa não vai mais, por exemplo, no site do UOL ou no site da RDC-TV. Ela não entra www.rdctv.com.br. Eu duvido que a maioria das pessoas entrem num site, vão lá na área, no local onde se digita o site e digitem o site. As pessoas não fazem mais isso. Elas estão no Facebook, no Twitter, no Instagram e elas esperam que a informação caia na cara delas, para que então elas decidam clicar. E no Facebook nós nos tornamos, isso é um fato, meus amigos, nós nos tornamos reféns do Facebook. Tudo tem que estar no Facebook. Você tem que criar uma página no Facebook, você tem que postar o link no Facebook. Se você não postar o link no Facebook, não tiver a sorte do link cair na cara da pessoa que você quer que leia, para essa pessoa ela não vai acessar. Quem aqui não tem uma mãe, uma tia, uma avó, uma pessoa, né, com mais experiência de vida que nos passa, olha meu filho, olha meu neto, olha aqui, vai explodir, né, estão pegando, né, caixões e a vacina não funciona, e manda pra gente com temor. Não, porque eu vi, está no Face. Puxa, mas com uma avaliação de 5 segundos ali a gente vê que não confere. Né? Então, ou seja, na internet é verdadeiro. Né, a gente está ali aguardando a informação mastigada sem realmente verificar, né, se ela é verdadeira, se ela confere ou não. E toma aquilo como verdade e distribui. Tanto que a gente pode verificar os índices de vacinação diminuíram drasticamente. Né? Tiveram que antecipar a vacinação para o público geral porque o pessoal não foi se vacinar. E qual o principal motivo? A gente fala com as pessoas na rua, até pessoas esclarecidas, a vacina não está funcionando, ela tem outro objetivo. Sim, mas tu entendeu o ponto que eu peguei aqui, né? É que as pessoas simplesmente elas deixaram de acessar a internet e elas passaram a acessar apenas as redes sociais. Sim. Né? Que virou um instrumento de acesso à internet. Quer dizer, tu acessa a internet por meio das redes sociais e não mais diretamente. Sem a validação da verdade. Exatamente. E eu levanto um outro problema ainda, porque o Facebook, ele realmente, concordo contigo, que tornou as pessoas mais preguiçosas. Com certeza. Até por conta de aplicativos que as pessoas baixam. Né? Então, aplicativos muitas vezes que não são tão idôneos ou tão claros com relação aos dados pessoais que coletam, mas que propositalmente ou não colocam ali uma grande tela de cadastro, mas também deixa a opção, ou faça login com o seu Facebook. E o Facebook, como tu bem levantou, Guilherme, é um receptáculo de informações. Continuamente. Tudo está lá. Então, automaticamente aquele aplicativo, que às vezes a gente não sabe a origem, passa a ter as informações que estão no Facebook. Muito bem, nós estamos chegando no fim do programa e eu gostaria só de dar um conselho para os internautas. Parem de postar tudo que vocês fazem na internet. Sério, ninguém tem interesse, por exemplo, se você suou muito ou pouco na academia, né? Se você comeu um sundae ou se comeu batata frita, ninguém está interessado nisso.
Aliás, eu passo aqueles stories no Instagram, não pela curiosidade de ver o que as pessoas estão fazendo, mas porque aquela bolinha, ela fica colorida, ela me incomoda. E daí eu tenho que passar tudo aquilo para não ficar colorido. Mas, sério, as pessoas, elas vão em determinado lugar, elas fazem o login, elas têm que mostrar que elas foram não sei aonde, elas têm que mostrar que elas comeram não sei o que, elas têm que comentar que foi na academia, que voltou da academia, que foi no banheiro, que saiu do banheiro. Vocês estão fornecendo dados. E é óbvio que haverá uma instrumentalização comercial desses dados. Então, seja um agente da sua própria intimidade e se preserve. Boa noite, meus caros. Eu gostaria de agradecê-los. Eu dou 30 segundos para cada um se despedir. Começando pelo André. Obrigado. Pessoal, acho que o programa foi bem bacana e o recado final é só, até complementando o que você colocou, Guilherme, haja nas redes sociais como você age em público, sabe? Se você entende que algum tipo de conteúdo não é adequado para ser comunicado na frente de um grupo, de seus colegas de trabalho, ou de pessoas que você encontra na parada de ônibus, sei lá, talvez ele não seja apropriado para ser colocado na internet. Né? Muito bem. Flávia, muito obrigado. Eu agradeço a todos pela oportunidade, né? E bem em linha com o que o Mazzaron falou. Acho que a palavra que fica é cautela. Né, ter muita cautela com o que vai ser compartilhado, com o que vai ser divulgado, porque isso pode ser usado contra a própria pessoa, né? E eu acho que ninguém quer isso. Muito bem. Luiz Carlos, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pelo convite e agradeço aos mais colegas da mesa também pelo riquíssimo debate. A reflexão que eu deixo é uma declaração dita pelo advogado do Facebook, alguns dias atrás, de que no Facebook não há a invasão da privacidade, porque simplesmente não há a privacidade. Então, é uma mensagem que deve ser bem internalizada pelos usuários. Muito bem. Paulo. Bom, como todos, né, muito obrigado pela participação, foi um prazer estar aqui com vocês e eu deixo uma pequena reflexão, né? Se você acessa redes sociais, né, independente de quantas forem, né, e muitas pessoas colocam, puxa, eu acesso tantos serviços hoje expostos para nós de forma gratuita, né? Quando a gente não paga, nós somos o valor, nós somos o produto. Né? Como foi colocado, a informação hoje vale tudo. Nós não temos, as empresas não têm espaço hoje para sair ofertando produtos a esmo. Elas precisam oferecer produtos de acordo com a tua necessidade. Então, nós somos o produto hoje. Muito bem, e nós vamos encerrando o programa. Temos uma última mensagem aqui da Gisele, ela disse que está assistindo a RDC desde as 10 horas e ela gostaria de saber o meu nome. Guilherme, muito obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência, Gisele. Obrigado pela audiência. Guilherme Macalossi. Ela disse que gostou muito do assunto, estava acompanhando o programa, muito obrigado pela audiência. E já que fizeram assim umas brincadeirinhas aqui no estúdio, e eu acho que é necessário, ainda falta 2 minutos para o fim da noite, já que hoje é dia dos namorados, eu dedico a edição de hoje do programa para minha namorada, Fernanda Trave, a quem eu amo muito. Um beijo, meu amor. Eu gostaria de estar com você, mas a gente curte o final de semana juntos. Boa noite a todos e parabéns a todos os namorados e namoradas. Até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.